O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês podem sentar um instante, por favor? Assim diz o Senhor, diz a primeira leitura de hoje. Vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Olha só quanto atrevimento, não? Quanta prepotência do ser humano. Ser capaz de dizer a Deus que a conduta dele não é correta. Quem de nós tem coragem de dizer isso? Pois é, mas nós temos. Nós não dizemos desta forma, mas dizemos de muitas outras maneiras. Deus tem um propósito para a nossa vida, e nem sempre o que Ele quer para nós é o que nós queremos. E quando é preciso apertar um pouquinho para que o propósito de Deus para nós aconteça, a gente reclama. E nós já reclamamos um monte de vezes, né? Alguém fica doente, a gente pergunta a Deus: por que isso? Tanta gente ruim por aí para ficar doente. Alguém fica desempregado, ou fica doente e desempregado, né? Ao mesmo tempo. Quando, às vezes, a gente encontra umas pessoas assim, está em casa, queima a geladeira, na mesma semana na televisão, na outra semana no computador do filho, na outra o liquidificador, na outra o bebedor d'água, chama o padre para vir benzer a casa que está com espírito ruim. Eu não sou benzedor, eu posso ir abençoar a sua casa, se me chamar eu vou, se precisar eu vou, mas benzer é aquele povo que fica com aquele ramo de, né? Você do Ceará sabe muito bem que eu estou falando. Não é que ele é benzedor, viu? Ele conhece as benzedeiras de lá. É diferente. E a gente pergunta a Deus: por que aquilo está acontecendo, né? Por que comigo? Por que com a minha família? A gente não diz que a conduta do Senhor não é correta, mas questiona do mesmo jeito.
E de manhã eu disse, e agora vou repetir para vocês que estão aqui e para vocês que estão em casa. Se Deus faz alguma coisa em meu favor, Ele é Deus. Se não faz, continua sendo Deus do mesmo jeito. Tranquilamente. Agora Deus questiona, é a minha conduta que não é correta ou a de vocês? É a pergunta que Deus faz na primeira leitura de hoje, para a gente pensar. É Deus que não age corretamente ou sou eu que estou querendo além do que eu necessito? Além do que eu preciso? Essa pergunta nós devemos responder. E o itinerário que nós devemos percorrer para viver bem em comunidade, para viver bem em família, para viver bem na sociedade, está na primeira leitura de hoje. Ninguém julgue ser importante, pois saiba que o outro é mais importante do que você. Agora, nós humanos, nós somos cheios de prepotência, né? Nós somos arrogantes de vez em quando. Quem é que vai reconhecer a grandeza do outro perto dele? Eu sou mais importante. Ai de quem se colocar aqui mais importante nessa igreja. Eu sou padre. Importante. Jesus, existindo em condição divina, não se apegou a esta condição, mas esvaziou-se de si, entregou a vida dele, porque julgava que nós, eu, você, somos mais importantes. Olha que coisa. Jesus, na condição divina, não se apegou a esta condição. Esvaziou-se, assumiu a nossa humanidade, foi humilhado, preso, maltratado, crucificado, morto e ressuscitou para que a gente pudesse viver. Isso é pensar no próximo. Isso é agir em favor do próximo. Então, São Paulo faz questão na carta aos Filipenses de dizer: ninguém se julgue importante, ninguém pense só em si, pense primeiro no outro. E assim nós temos a oportunidade de viver bem em comunidade, em família. Veja, pensar no outro não é viver como escravo, não. Mas é imaginar, ver no outro a imagem e semelhança de Deus. Passível de respeito, de cuidado, de carinho, de dedicação, de misericórdia. E assim os sentimentos bons que a gente carrega no coração. Cada um de vocês aqui, tem que ser pensado por mim em primeiro lugar. Porque se eu estivesse pensando em mim em primeiro lugar, essa hora eu estava na praia, comendo camarão, se tivesse dinheiro, né? Mas não, tem que pensar na comunidade, naqueles que deixaram Arujá para vir aqui participar. Você imagina, de lá para cá, para vir aqui, chega aqui o padre não está, porque está pensando nele. Estou falando de Arujá, que é longe um pouquinho daqui, né? Mas não importa, a rua do lado, você saiu da sua casa para ver a celebração da Eucaristia, você parou aí na sua casa. Imagine se eu estivesse pensando primeiro em mim, aqui eu não estaria, talvez, mas porque pensa no outro, é que nós aqui estamos. Agora, saindo daqui, o que nós vamos fazer? Vamos nos comportar como se não tivéssemos visto ninguém aqui nessa igreja, como se não tivesse escutado essa palavra que nós acabamos de proclamar? É preciso sair daqui com disposição para praticar. Pensando nesta situação de grandeza de Deus presente em Cristo, nós vamos lá para o texto do capítulo 8 do Evangelho de São João. Quando levaram uma prostituta, porque ela foi pega em adultério, né? E jogaram lá nos pés de Jesus, para que Jesus pudesse julgá-la. O que é que ele fez? Jogou pedra nele? Não, Jesus se abaixou, Jesus foi ao nível daquela mulher, foi ao chão. Eu ainda posso me abaixar, não sei até quando, chegar uma hora que eu tiver como a Severina, não vou poder mais me abaixar aqui. Foi lá ao nível dela, e de lá ele disse: quem não tiver pecado, jogue nesta mulher a primeira pedra. Não é à toa que aqueles que levaram a mulher saíram de perto dela, só ficou Jesus e a mulher.
A prostituta. Quem eram aqueles que levaram a mulher para ser apedrejada? As autoridades da religião da época. Aqueles que tinham fé, aqueles considerados puros diante de Deus. Tão puros que não foram capazes de jogar uma pedra na mulher porque tinham pecado. O único que podia jogar pedra na mulher era Jesus, e ele foi lá, se abaixou e disse a ela: ninguém te condenou, eu também não te condeno. É por isso que hoje no Evangelho, ele diz a essas autoridades aqui, as prostitutas e os publicanos. Se você parar e olhar, Mateus era um publicano, cobrador de impostos, pecador público. Jesus passou e chamou, e ele imediatamente seguiu Jesus. A pecadora na casa de Simão, Jesus sentado, ela por detrás chora, lava os pés de Jesus, seca com os cabelos e unge com o melhor perfume que existia. Então, para e pensa, os religiosos do tempo de Jesus, aqueles que são bons, aqueles que dizem sim para Deus, quando Jesus passa anunciando este Deus poderoso, eles rejeitam. Mas são os pecadores, são as prostitutas, que quando Jesus anuncia o reino de Deus, segue Jesus pelo caminho. Por isso que Jesus diz aos mestres da religião da época: as prostitutas, os pecadores vão entrar antes de vocês no reino dos céus. Isso dá alegria para a gente, não? Não que a gente seja pecador ou prostituto, né? Mas porque a gente sabe que mesmo os pecadores vão entrar e nós também vamos, só que eles vão primeiro. Se a gente não fizer o propósito de ouvir o que Jesus tem para nos dizer, sempre. 2 filhos o homem tinha. Foi lá para o primeiro, vai trabalhar na vinha. Esse logo de cara disse: não quero. Mas depois pensando, escutando Jesus, seguiu e foi trabalhar na vinha do Senhor. Às vezes é preciso fazer, e a gente já fez muito isso, 10, 12, 20 convites a uma pessoa para trabalhar em alguma pastoral na comunidade. Resiste, diz não 1, 2, 3, 10 vezes, depois diz sim. Se a gente desiste, a pessoa não vai para a vinha do Senhor. O pai se dirigiu a outro filho: vai trabalhar na vinha. Ah, sim, eu vou. E foi. E tem gente que a gente convida num dia, no outro já assumiu. Mas 10 semanas depois, já abandonou também. Também não pode ser desse jeito no segmento da fé. Uma vez que você assume a sua fé, uma vez que você faz a sua adesão a Cristo, não pode voltar atrás. Se arrepender pelo caminho. Abandonar a vinha do Senhor. E a pergunta que Jesus faz aos mestres da lei, aos sacerdotes, aos anciãos é: na opinião de vocês, qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? Se a gente parar e pensar aqui, os 2 fizeram a vontade do Pai, ou não? O primeiro disse não, de cara, mas depois voltou atrás. Deixou o coração do pai triste no início, mas depois alegrou o coração do pai. O segundo filho disse: eu vou. Deixou o coração do pai alegre, mas depois não foi. Você, Carmelita, que tem 12 de filhos, quantos são mesmo? 7, não é tanto assim, né, padre? 7. 12 tem minha mãe, viu? Quantas vezes você já disse para algum deles: faz isso? Tá bom, mãe, já que eu vou fazer. O tempo passou, não foi fazer. E vocês que aqui estão, você que acompanha em casa, quantas vezes já pediu para o filho, ele disse: vou, faça, segura aí. Você foi e veio, e teria ido 10 vezes e voltado, e o sujeito não fez. Ficou com o coração triste, alegre quando ele disse que ia fazer, mas triste quando não fez. Já aquele primeiro que disse na lata: não vou, que entristeceu no primeiro momento, mas depois foi e fez. A gente corre até o risco de
é ficar alegre por aquele que disse que ia e não foi, e o que não foi, que disse que não ia e foi, ter feito no lugar do outro, não? Por exemplo, o primeiro disse, não quero, se arrependeu e foi. O segundo disse, vou, e não foi. O pai chega para ver o serviço feito, quem fez? Na concepção do pai, foi o segundo que disse que ia. Na minha terra tem um ditado nesse sentido que diz assim, ó, papagaio como milho e o periquito é que leva fama. Mas só que diante de Deus não tem isso. Quem fez é quem recebe os créditos. Então cabe a nós agora fazer, né, o que nós acabamos de ouvir como itinerário da nossa caminhada. De manhã eu dizia ao pessoal que estava aqui, eu quero repetir para vocês. Oxalá, eu tenho certeza que alguns de vocês têm alguém em casa que não vem à igreja. Tem ou não tem? Quem é que tem alguém que não vem na igreja? Mas nem que você amarre e traga debaixo de vara. Tem? Tem. Talvez essas pessoas não venham por nossa culpa, porque a gente se comporta mal depois de vir à igreja. Escuta a palavra, reza, comunga e sai daqui e não tem um comportamento de quem veio à igreja. Então eu quero pedir a você que está em casa, a todos nós aqui, para voltarmos para casa e mostrar com a nossa vida que nós viemos à missa hoje. Não é só aparente. Por que está dizendo isso? Está dizendo que eu não me comporto? Eu não sei, estou pedindo. Se você se comporta, já é ótimo. Mas voltando para casa, mostra para aqueles que lá ficaram que a igreja te faz bem, que a igreja te ensina a amar, que a igreja te ensina a cuidar do próximo, porque é a imagem e semelhança de Deus, independente se ela vem ou não vem à igreja. Se a gente mostrar que a igreja, a palavra de Deus, a Eucaristia, a união fraterna, faz a gente viver melhor em casa, com a família, no trabalho, com os nossos amigos, ou na escola onde a gente estuda, pode ter certeza, a sua religião começa a produzir efeito. E você começa a dar testemunho de Jesus Cristo. Agora, se voltar para casa pior do que veio, aí alguém vai olhar para você e vai dizer, ô Esmeralda, de onde você vem, hein? Da igreja. Ah, estou vendo essa igreja sua, viu? Está ali fazendo muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.